Oi, pessoal. Eu não consegui gravar a aula ao vivo, mas aí para vocês não ficarem sem, quem não conseguiu acompanhar, eu tô regravando ela, né, para postar para vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar mostrar com o celular, porque eu tô gravando com o celular, os dois exercícios que a gente resolveu. Então, opa, um minuto. Vamos lá. O primeiro exercício é esse aqui. Então, uma amostra de solo tem 45% de teor de umidade, né? Neste teor, o solo encontra-se saturado, então notem bem essa informação. O peso específico relativo dos grãos é de 2,7. Determine o índice de vazios, o peso específico seco, o peso específico saturado e o peso específico natural. Então, vamos tirar os dados, né, dessa informação, das informações que o exercício passou pra gente. Bom, primeiro dado, né, meu teor de umidade é de 45%, certo? Então, se ele é 45%, meu teor de umidade, então eu já tenho um valor do meu índice, dos meus índices físicos. O meu segundo dado é o meu peso específico relativo, certo? Então, se ele é relativo a alguma coisa. O meu GS, ele sempre vai ser o peso específico dos sólidos, né? O S representa os sólidos em função, né, da água. Então, é gama S sobre o gama W. Nesse caso, é 2,7. Por isso que ele não tem unidade de medida. Beleza. Então, para eu começar a calcular qualquer coisa relacionada a índices físicos, o que eu preciso ter em mente, né? Eu tenho que ter em mente algumas coisas, né? Então, eu vou colocando aqui do lado, como eu prometi para o pessoal, algumas dicas, né? A primeira delas, eu tenho que ter 3 índices conhecidos, certo? Então, tem que ter 3 índices conhecidos. Voltando no meu problema, eu tenho 2 índices, certo? Então, eu tenho aqui meu teor de umidade e meu peso específico dos grãos, certo? Meu peso específico relativo dos grãos. Maravilha. Só que eu preciso de mais um. Então, de onde que eu vou tirar esse terceiro, né? Se eu avaliar o meu enunciado, lá vai ter que o meu solo ele se encontra saturado. E o que significa isso? Significa que meu grau de saturação é igual a 100%, certo? Então, minha saturação é 100%. Esse solo está saturado. Que mais de informação eu tiro com relação à saturação? Como que eu sei, né? Ali ele estava falando diretamente, esse solo está saturado, né? Então, saturação 100%. Outro caso que meu solo está saturado é quando eu falo que meu solo está abaixo do NA. O que é o NA? O NA nada mais é do que meu nível de água. Então, aqui imagine um perfil de solo, né? Então, aqui eu tenho minha superfície, um perfil de solo. Aqui eu tenho o nível de água, né? Meu lençol freático. E ele está abaixo do NA. Então, se ele está abaixo do NA, eu considero essa saturação de 100%. Então, por exemplo, num exercício, o meu solo, a minha amostra de solo foi recolhida embaixo do NA, né? Abaixo do NA. Então, quer dizer o quê? Que ele é uma amostra saturada, certo? Então, todos os meus vazios estão preenchidos por água. É essa a minha consideração. Então, eu tenho que ter, lembrando lá, meus 3 índices conhecidos. Opa, agora eu posso resolver. Então, eu tenho teor de umidade conhecido, GS conhecido e meu SR 100%. Maravilha. Então, eu tenho meus 3 parâmetros aqui, eu vou começar a resolver. Eu combinei, né, de calcular esse primeiro exercício com as fórmulas prontas, tá? Então, a gente fez aquelas deduções naqueles vídeos, né? E aí, eu resolvi escolher essa equação aqui. Posso fazer as deduções e ir deduzindo uma por uma? Posso, não tem problema nenhum, vai chegar no mesmo resultado, certo? Então, esse primeiro exercício, eu fiz ele de maneira direta, né? Peguei o grau de saturação
que é igual ao teor de umidade vezes peso específico do sólido dividido por teor de umidade vezes peso específico da água. Maravilha! Dessas informações, o que eu tenho? Saturação eu tenho, 100%. Teor de umidade, tenho também, 45%. Gama S, esse eu não tenho, mas eu tenho como calcular. Meu índice de vazios, eu não tenho, é o que eu estou buscando. E aqui, meu peso específico da água, que eu tenho também. Então, as informações que eu preciso, né? Que eu tenho que ter em mente, que eu sempre vou ter, né? Então, vou colocar aqui nas dicas. Tem que ter os 3 índices conhecidos. E eu tenho que ter em mente que meu peso específico da água, ou, né, a massa específica da água, também são conhecidas. Então, eu tenho esses 2 valores, porque isso aqui não vai mudar, certo? Então, fica ali nas dicas. Beleza. Então, vamos substituir, né? Aqui? Não. Vamos calcular primeiro o gama S, né? Meu gama S eu vou calcular em função da minha equação aqui. Meu peso específico, né, relativo dos grãos, como eu já falei, é meu gama S dividido pelo meu gama W. Beleza. Então, meu gama S é 2,7, né? Desculpa, GS é 2,7. Meu gama S dividido por 10, que é meu peso específico da água. Posso a 9,81? Posso. Mas para facilitar os cálculos, né? A mecânica do solo já é uma ciência de arredondamentos, né? E coeficientes de segurança. Então, isso não vai fazer diferença nos nossos resultados finais, né? Mas se vocês quiserem usar 9,81, não tem problema, tá? Então, 2,7 vezes 10 vai ser o meu gama S. Então, meu gama S é igual a 27 kN por metro cúbico. Uma coisa que eu falei para eles, né, na aula ao vivo. A gente precisa verificar se esses valores eles são condizentes com a realidade. Por exemplo, digamos que eu calculei aqui meu gama S e ele tenha dado 150 kN por metro cúbico. Esse valor não é um valor, né, normal. Valores de gama S, né, geralmente, né, são valores próximos de 30. Então, vou colocar aqui a minha terceira dica. Verificar os resultados. Para ver se eles condizem com a realidade, né? Por exemplo, meu gama S, ele vai ser aproximadamente, né, 27, 30 kN por metro cúbico, certo? Meu gama natural, geralmente, né, tá entre 18, 20, até 20 kN por metro cúbico. Por quê? Porque o solo ele tem, né, um peso específico já meio que, não padronizado, mas ele tem esses valores típicos, né? Outra questão, índice de vazios. Índice de vazios sempre vai ser maior que 0, tá? E os valores variam entre, por exemplo, 0,3, muito pequeno o índice de vazios, até, por exemplo, 3,5, que é um valor bem alto, sabe? Quase que impossível na natureza. Então, se o valor de índice de vazios deu 10, já verifica se não tem alguma coisa de errado, né? Então, verifiquem sempre os resultados se eles estão condizentes com a realidade, né? Bom, então vamos voltar lá. Meu gama S tá, né? Ok, beleza. Agora eu posso substituir aqui na minha equação. Então, eu tenho 100, né, do meu grau de saturação, 100%, eu tenho que lembrar, né? Então, 100 dividido por 100, né, vai dar 1 aqui. 45%, que é meu teor de umidade, dividido por 100, vezes 27, que é meu gama S, dividido por E, que é o que eu estou procurando, vezes 10. Então, isso aqui, né, jogando aqui embaixo, eu tenho que é 0,45 vezes 27 dividido por 10. E isso vai me dar o índice de vazios de 1,215. Então, essa é a minha resposta, né? Digamos, da letra A, se fosse o caso. Maravilha. Então, eu venho aqui e anotei. Então, meu índice de vazios
1,215. Maravilha. Agora, eu preciso determinar o quê? Falta ainda 3 valores, né? Que ele pediu lá no problema. Deixa eu arrumar o foco. Ai, caramba. Aí. 3 valores. Né? 3 índices. Eu preciso ainda do meu peso específico natural, do meu peso específico seco, né? E do meu peso específico saturado. Ah, mas o que é esse peso específico saturado? O peso específico saturado nada mais é do que o meu, né? Quando o meu... Oh, meu Deus. Deixa eu arrumar o foco. Aí. Aí. Oh. Quando o meu SR for igual a 100%, ou seja, quando o meu solo está saturado, qual que é meu peso específico natural? Meu peso específico, eu calculo o peso específico natural e ele só foi dado um nome diferente, né? Então, ele é meu peso específico saturado. Então, esse é igual a esse se meu SR for 100%. Então, vamos lá nas minhas dicas, né? Então, quarta já, né? Gama é igual gama sat quando SR igual a 100%. Ah, professor, então como que eu vou calcular o gama sat? Adoto SR igual a 100%, certo? Então, esse parâmetro é muito utilizado em geotecnia 3, né, que determina lá cálculo de barragens e tudo mais, utiliza o gama saturado. Mas ele nada mais é do que meu peso específico natural quando saturação é de 100%, tá? Nenhum bicho de 7 cabeças, não. Só isso aqui como observaçãozinha para vocês. Beleza. Então, se minha saturação é 100%, esse cara aqui, que é meu peso específico natural, e o meu peso específico saturado, eles vão ser iguais. Então, esse e esse são iguais. Beleza? Então, vamos partir para o cálculo do peso específico seco, primeiro, né? Então, meu peso específico seco, vou tentar abrir aqui. Só pegar uma outra folha aqui para me ajudar. Beleza. Então, como eu falei no início, né? Eu estou usando aquelas equações lá já deduzidas, certo? Nada impede de vocês fizerem por outro método, mas eu acho mais fácil quando tem esses valores diretos, calcular eles, né, pelas equações já fornecidas. Ainda mais que vocês tenham consulta para olhar, né, e tudo mais. Até que na vida prática de vocês também vão ter, né, livre acesso a essas equações. Então, não precisa ficar decorando elas também não. Só saber de onde que vem e como que funciona cada um. Bom, então, para calcular o peso específico seco, o que eu fiz, né? Eu peguei essa equação já deduzida. Então, meu índice de vazios é igual a gama S sobre gama D menos 1, certo? Então, só capturei lá das equações deduzidas e encontrei esse aqui. Maravilha. Meu índice de vazios eu acabei de calcular, certo? Acabei de calcular. Meu gama S eu também já tenho. E aí, o que eu preciso é o gama D. Então, agora ficou fácil, né? Então, meu índice de vazios é 1,215, que eu calculei, é igual a 27 dividido por gama D. Então, gama D, menos 1, né? E aí, então, meu gama D, né? Isolando aqui, né? Passando o 1, somando lá do outro lado. Vou ficar 2,215 é igual a 27 dividido por gama D. E aí, eu tenho aqui, né?
meu gama D igual a 27 dividido por 2,215, que é igual a 12,18 kN por metro cúbico. Então, calculei o meu gama D. É um valor condizente com a realidade? É, né? Por quê? Porque não deu cento e pouco, né? Então, tenha em mente o seguinte, né? Outra dica. O meu gama D, ele sempre vai ser menor, né, que meu P específico dos sólidos. Então, né, o gama D menor que o gama S. Por quê? Porque aqui eu só estou pegando dos sólidos mesmo. O gama D ele já tem ar, né? Então, ele é sólidos e ar. E o ar ele tem um peso específico bem menor que os sólidos. Então, por isso que meu gama D dá um valor menor, certo? E meu gama natural? Meu gama natural ele é maior que meu gama D, certo? Por quê? Porque meu gama natural, deixa eu anotar aqui, né? Gama natural, ou só meu gama, né? Ele é maior que o gama D. Porque meu gama D eu tenho o ar mais sólidos mais né? Ar mais os sólidos, porque ele tá seco. E aqui eu vou ter ar mais sólidos mais a água, certo? Então ele vai ser valores maiores porque eu tenho aqui a água, que ela, né, tem um peso específico maior que o do ar, por exemplo. Então ele está somando aqui, certo? Então meu peso específico natural vai ser maior que meu gama D, beleza? Bom, então calculado o gama D, próximo é o meu gama natural. Para o cálculo do meu gama natural, a equação mais comum, né, mais utilizada, é essa aqui. Gama é igual a gama D 1 mais W, certo? Então, gama D eu já tenho, 12,18, 1 mais 0,45, que é meu teor de umidade. Então, aqui eu tenho que meu gama é 17,63 kN por metro cúbico. Então, joguei aqui para o outro lado só, né, as resoluções. Se meu gama é igual ao gama saturado, porque minha saturação é 100%, então eu já calculei ela também. Preciso me matar calculando e procurando fórmula? Não. Se ele é 100%, então isso aqui é igual. Beleza? Era isso o primeiro exercício. Agora a gente vai pro segundo. Vou mostrar aqui um panorama geral, né, da minha folha. Depois eu tiro uma foto que disponibilizo para vocês. Agora vamos para exercício 2. Você, como engenheiro civil, foi contratado para acompanhar a execução de um aterro. A jazida encontrada para tal execução tem um volume de solo a ser explorado de 200 mil metros cúbicos. Beleza, então eu tenho 200 mil metros cúbicos, tá, apontar aqui, 200 mil metros cúbicos da minha jazida. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma obra, a gente precisa de um aterro, né? A gente precisa de uma jazida. De onde que a gente vai tirar esse material? E aí, quando a gente compra esse material, a gente já determina qual que é a capacidade dessa jazida, né? Quem geralmente dá esse valor aqui são geólogos, né? Ou até mesmo engenheiro civil, mas especializado nessa questão de jazidas, de exploração das jazidas. E aí você vai pedir licença para você explorar esse volume aqui, ou seja, 200 mil metros cúbicos. Maravilha. Então, desses 200 mil metros cúbicos, foi feito ensaios, né, desse solo e verificou-se que o índice de vazios nessa jazida é de 1,5 e o teor de umidade é de 2%. O peso específico relativo dos grãos é de 2,7. Beleza. Então, quer dizer o quê? Que lá na minha jazida, eu tenho 200 mil metros cúbicos para explorar e nessa jazida eu tenho um índice de vazios de 1,5. O que isso quer dizer?
quer dizer que essa jazida ela tem né, porcentagens lá de vazios e ela tem também uma porcentagem de água, né, uma umidade que é no total de 2%. Beleza, esses são os dados que eu coletei lá da minha jazida. Então, tudo isso aqui é da minha jazida, certo? Aí, o que acontece? Segundo parágrafo, né? Eu vou pegar essa jazida e vou construir um aterro, certo? Para a execução do aterro, é necessário que o índice de vazios do solo compactado seja de 0,75. Então, lá na minha jazida, eu tenho um índice de vazios de 1,5. E no aterro, eu tenho que ter 0,75, porque eu vou compactar esse solo. E o teor de umidade é igual a 8%, certo? Então, ela está com 2% e ela tem que aumentar para 8% para eu compactar. Então, vou homogeneizar, vou misturar água, homogeneizar para chegar a esse 8%. Sabendo dessas condições, quantos metros cúbicos de aterro é possível executar com a jazida localizada? Então, quer dizer o quê? Lá na jazida eu tenho 200 mil metros cúbicos com esse índice de vazios, certo? Eu vou reduzir esse índice de vazios para 0,75, vou colocar água, certo? E eu quero saber quanto que isso aqui vai me dar de aterro, quanto que eu vou conseguir executar de aterro, certo? Então, é isso que a primeira pergunta pede. E a segunda questão é, qual a quantidade de água a ser adicionada ao solo da jazida para que alcance as especificações de projeto? Ou seja, quanto de água que eu tenho que adicionar? Ela já tem 2%, mas eu vou adicionar água até chegar a 8%. Quanto de água, né? Quanto de volume ou quanto de massa de água que eu vou ter que adicionar para chegar nessas especificações. Então, é isso que o exercício pede, certo? Pontos importantes, né? Que a gente precisa levar em consideração. Primeiro deles, toda vez que a gente estiver falando sobre volumes, né? Cálculo de volume, né? Verificação do volume e tudo mais, a gente tem que lembrar do que é o meu volume, né? Meu volume do solo, ele é composto por ar, né? Mais a água, mais o volume dos sólidos. Sendo que esses dois caras aqui, volume de ar e volume da água, ele vai ser o meu volume de vazios, certo? Então, o meu volume de vazios mais o meu volume de sólidos, ele vai formar o volume total. Maravilha. Tá, então no meu exercício fala que eu tenho 200 mil metros cúbicos de jazida para explorar. O que ele significa aqui, né? Qual desses valores que eu já tenho? Eu tenho o volume total da minha jazida, certo? Então, o meu volume total da jazida é de 200 mil metros cúbicos. Maravilha. E o meu volume de sólidos? Eu tenho? Não tenho. E o meu volume de vazios? Eu tenho? Também não tenho ele diretamente. Mas eu tenho uma informação, né, que é meu índice de vazios, que eu consigo calcular aqui qual que é, né? Inserir ele aqui para eu descobrir esses outros valores. Maravilha. Então, meu volume da jazida eu já tenho, certo? Meu volume de vazios eu vou calcular e meu volume de sólidos eu também preciso calcular ele. O que eu quero destacar nisso? É que o meu volume de sólidos, ele não vai mudar da jazida. Se eu tenho, vamos supor em números, né? Se eu tenho 2 trilhões de grãos de solo lá no meu, né, na minha jazida. Se eu mudar esses 2 trilhões de grãos de solo para o meu aterro, eles vão continuar sendo 2 trilhões de grãos de solo, certo? Então, isso aqui não muda. Eles não vão reproduzir, né? Eles não vão se multiplicar. Isso aqui vai ser sempre a mesma coisa. Então, o meu link entre a jazida e o aterro sempre vai ser o meu volume de sólidos. Por quê? O volume de água, ele varia. Eu posso colocar mais água, né? Que é o que o problema até sugere, né? Porque eu tenho que aumentar a quantidade de água. Meu volume de ar, ele também varia. Se eu compactar, esse volume de ar vai diminuir. Então, meu volume de vazios é um volume que é variável, dependendo da situação, né, da condição física do meu solo.
Agora, o volume dos meus sólidos, ele sempre vai continuar o mesmo. Isso aqui não muda. Então, vamos lá. Meu volume total eu já tenho, volume de vazios tem como eu calcular e o volume de sólidos não muda, beleza? Então, vamos começar. Meus dados. Eu tenho 200 mil metros cúbicos, índice de vazios 1,5, teor de umidade 2% e GS 2,7. Eu preciso saber qual que é o volume que eu consigo executar com isso, no índice de vazio de 0,75 e quanto de água que eu tenho que acrescentar para ficar com 8%, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o volume da jazida, certo? Volume da jazida. Volume da jazida é igual volume de vazios mais volume de sólidos. Maravilha. Volume da jazida eu já tenho, né, os 200 mil. Volume de vazios eu tenho que calcular. E o volume de sólidos é o que eu estou buscando, certo? Porque é ele que não vai mudar. Então, vamos lá. Como que eu vou determinar o volume de vazios? Vou pegar o índice de vazios, né, da sua forma original, que é a relação entre o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Então, deixa eu pegar outro papel aqui. Se eu estou querendo substituir o volume de vazios, né, então vou jogar isso aqui para cá, multiplicando e substituir. Então, o volume da jazida eu vou chamar só de VJ, certo? É igual ao índice de vazios, né, vezes VS, que eu substituí, mais VS. Maravilha. O índice de vazios eu já tenho, o VS é o que eu quero descobrir e o volume da jazida eu já tenho também. Então, substituindo, né, isolando aqui o meu VS, trabalhando com a fórmula, e substituindo os valores. Então, eu vou ter 200 mil, né, vezes igual a VS, que multiplica 1,5, que é meu índice de vazios, mais 1. Lembrando que esse aqui eu estou fazendo VJ, né, volume da jazida, só o que tem na jazida. Então, na minha jazida, o meu volume de sólidos é igual a 200 mil dividido por 2,5. E isso vai me dar um volume de 80 mil metros cúbicos. Então, quer dizer o quê? Se eu pegar todas as partículas sólidas, né, todos os grãozinhos que tem lá na minha jazida, e calcular o volume de cada um deles, eles vão ter juntos 80 mil metros cúbicos. Então, é esse o volume de sólidos, né, de grãozinhos que eu tenho para levar da jazida para a minha obra, beleza? E aí, ok. Então, como eu falei ali atrás para vocês, né, o que vai fazer o link entre a minha obra e a jazida é o volume de sólidos. Então, esse volume de sólidos, ele não muda, beleza? Se ele não muda, porque ele não multiplica, eu posso calcular agora qual que é o meu volume de aterro. Então, eu fiz o caminho de ida, né, calculei o volume de sólidos, agora eu vou voltar, né, para descobrir qual que é o meu volume de aterro. Então, o meu volume de aterro mesmo é a situação, volume de vazios mais volume de sólidos. Volume de sólidos eu já tenho, volume de vazios consigo calcular porque no meu projeto eu preciso ter 0,75 de índice de vazios. Então, vou vir aqui e vou calcular. Então, a mesma equação, né, meu volume de aterro, VA agora, é igual a E vezes VS, que eu só substituí, que nem a gente fez aqui atrás, né? Aqui. E isolei, ó, a mesma equação, né? Isolei. E aí, a gente tem... Opa! Aqui. A gente tem que meu volume de aterro é igual ao volume de sólidos, né? Deixa eu tirar essa folha. Volume de sólidos, que é 80 mil, que eu já determinei aqui atrás, que isso aqui não muda, que multiplica 1 mais 0,75. Então, isso vai me dar 80 mil vezes 1,75. Meu volume de aterro que eu posso construir com essa jazida, nessas condições, é de 140 mil metros cúbicos, certo? Então, essa é a resposta da minha primeira pergunta. Aí, como dica, né? Como dica, fica isso aqui.
meu volume de sólidos, ele não altera. Nesses casos, né? A não ser que eu retire solo ou coloque solo, mas nesses casos de jazida que eu estou analisando, geralmente a saída do exercício é por aqui. Então, eu igualo, né, os volumes de sólido. Acabou por aí? Não, né? Eu preciso ainda, né, determinar qual que é a quantidade de água que eu vou adicionar no meu, lá na obra, né, para eu conseguir executar. Então, eu vou pegar o meu teor de umidade, né, a fórmula dele é igual a massa da água sobre a massa dos sólidos. Maravilha. Tem teor de umidade? Tenho. 2% e 8%. Massa de água? Não tenho, é o que eu quero descobrir. Massa de sólidos? Eu não tenho, mas tem como eu calcular. Por quê? Porque eu já tenho aqui o meu GS, né? Meu GS é 2,7, então eu consigo calcular. Então, vamos calcular ele. GS é igual gama S sobre gama W, né? Ou Rho S sobre Rho W. O que eu quero que vocês tomem cuidado? Quando vocês estiverem trabalhando com massa específica ou peso específico, avaliem, e volume também junto, né? Avaliem qual unidade de medida vocês estão inicialmente trabalhando, né? Que nem aqui no nosso caso, a gente começou a trabalhar com metros cúbicos, certo? Ah, eu posso usar o Rho S aqui nesse caso? Posso. Só que o que vai influenciar aqui? A gente vai ter que transformar em centímetros cúbicos. Então, vai ficar um número muito grande. Então, o mais fácil a se fazer aqui é pegar essa relação, tá? Já que é a mesma coisa. Então, a gente usa a relação gama S sobre gama W, só para não ficar um número tão extenso, né? Mas se eu fizer por aqui, vai dar na mesma, tá? Transformando os 80 mil metros cúbicos em centímetros cúbicos, eu consigo o mesmo resultado. Então, vamos lá. Meu gama S, então, vai ser 2,7 dividido por 10, peso específico da água, né? Vai ser igual a 27 kN por metro cúbico. Então, tá tudo em metro cúbico, facilita meu cálculo. Meu volume de sólidos, 80 mil metros cúbicos. E só relembrando, meu gama S é ms vezes a gravidade dividido por Vs. Tenho Vs, tenho gravidade, tenho gama S, consigo determinar a minha massa de sólidos. Então, só substituindo aqui, né, os valores que eu já tenho, encontro aqui, né, um valor de 216 mil quilogramas de solo, certo? Só da parte sólida. Ótimo! Então, voltando lá para a minha equação do teor de umidade, agora eu tenho W, eu tenho a minha massa de sólidos. Maravilha! Eu preciso calcular qual que é a massa de água, que é o que ele pede no exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular quanto de água que eu tenho na jazida, certo? Então, estou calculando jazida. A jazida, ela tem 2% de teor de umidade. 2%, então, vai ser, né, 0,002, certo? Então, teor de umidade, massa da água sobre massa dos sólidos. Massa dos sólidos já descobri, 216. Então, se eu multiplicar aqui, eu vou ter minha massa de água, ou seja, quantos quilos de água que eu tenho na minha jazida com esses 2%. Eu vou ter 4.320 quilos, certo? Então, eu já tenho isso aqui de água lá na minha jazida, 4.320 quilos. É isso que eu quero de informação? Não. O que eu quero de informação é quanto de água que eu preciso adicionar para chegar nos 8%. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular do aterro, certo? Então, vou calcular aqui do aterro, tá? Vou esconder aqui para não perder o foco. Vou calcular aqui do aterro. Mesma coisa, né? Vou ter meu aterro, meu teor de umidade de 8%, né? Massa da água dividido por 216 mil, que é a minha massa de sólidos. Massa de sólidos não muda. Calculando, né, eu tenho 17.280. Maravilha, tá resolvido?
Não, ainda não. Por quê? Porque esse aqui é a massa de água que eu tenho na jazida e esse aqui é a massa de água que eu tenho que ter no aterro. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto de água que eu preciso adicionar. Então, eu vou fazer esse menos esse, e aí eu vou saber quanto de água eu preciso jogar lá na obra, né? Então, 17.280 menos 4.320 é igual ao ΔW, né? Que seria a quantidade de água que eu preciso adicionar lá, 12.960 quilogramas, certo? Essa quantidade de água é uma quantidade, óbvio, que é aproximada, né? Por que é aproximada? Porque depende das condições ambientais da minha obra. Então, por exemplo, tá um calorão, né? Um sol lá incidindo no meu solo. Eu vou precisar, obviamente vai ter essa taxa de evaporação. Então, eu preciso colocar um pouco a mais, né? Por conta disso. E aí, óbvio que, por exemplo, choveu lá na jazida. Então, esse teor de umidade vai aumentar. E aí eu preciso recalcular, né? E verificar quanto de água que eu preciso adicionar. Então, esses cálculos é bastante importante por conta disso. Mas como que isso é adicionado? Vou encher o caminhão-pipa, né? 12 mil litros, né? 13 mil litros de água aproximadamente e vou despejar lá na minha obra para alcançar esse teor de umidade que é exigido de 8%. Beleza? Então, de dica para isso, né? Para esse tipo de exercício, que eu vou tirar solo de um lugar, colocar no outro, e assim por diante, eu sempre tenho que ter em mente que o volume de sólidos não vai alterar, nem a minha massa de sólidos. Porque daquele volume total de sólidos, né, eles não vão multiplicar, né, não vai se perder, não considero essas percas, né, mas é isso. Então, eu sempre vou conseguir resolver esses exercícios em cima dessa condição, que meu volume de sólidos ele vai permanecer o mesmo. Beleza? Eu vou tirar foto, né, e vou mandar para vocês no grupo. E me perguntaram também a respeito da prova, tá? Então, a prova eu vou liberar ela tem 5 questões, tá? Todas de cálculo. Tem questões que são bem diretas, então com um formulário simples de índices físicos vocês conseguem resolver. E tem questões que são um pouquinho mais elaboradas, igual a gente fez, né? Então, eu consideraria esse exercício do aterro aqui como um exercício difícil, né? E o primeiro exercício que a gente fez seria um exercício mais simples de calcular. Vai ter dos dois tipos na prova. Outra questão, vou liberar ela às 17 horas, tá? E vou cancelar, né? Vou, digamos, cancelar a visualização de vocês e respostas e a aceitação de respostas meia-noite, tá? Para ficar definido. Então, vai ficar das 5 até a meia-noite para vocês resolverem, né? Das 17 até as 23h59 para vocês responderem. Nesse intervalo de tempo, vocês vão responder no SIGA, certo? Então, vou deixar liberado lá esse tempo para vocês responderem no SIGA. E eu só vou considerar as questões que estiverem com resolução. E essa resolução vocês vão mandar por e-mail, né? Tendo em vista que o SIGA às vezes, né, dá algum problema de anexar ou, né, a pessoa às vezes anexa alguma coisa errada e não consegue arrumar, enfim. Então, eu quero que vocês me mandem no e-mail a resolução dos exercícios. E lá, quando vocês abrirem a prova, né, não vai ser de marcar X, vai ser discursivo. Então, vocês, por exemplo, no nosso exercício, o volume de água, né, a quantidade de água a ser adicionada deu 12.960 quilos. Então, o que vocês vão responder? 12.960 quilos de água, ou quilos, sabe? Então, vocês vão dar essa resposta curta lá, não vai ser de marcar X. Justamente por questões de arredondamento e tudo mais. Então, preferi assim para ninguém sair prejudicado.
E outra questão é que eu vou corrigir, vou lançar uma nota preliminar, digamos assim, das respostas que vocês me mandarem, né? Ali no SIGA, essas respostas curtas. E depois eu vou considerar a resolução. Então, por exemplo, a pessoa acertou todas as questões, mas não mandou resolução. A prova será zerada, tá? Agora, a pessoa não acertou nenhuma, mas a resolução tinha uma que faltava uma vírgula, tinha outra que esqueceu de, sei lá, multiplicar, e assim, né, foi meio que capengando, mas a estruturação do problema estava certa, então eu vou considerar alguma coisa, tá? Não que eu vou considerar tudo, mas eu vou considerar alguma coisa. Então, só para vocês terem uma ideia, né, que daí eu consigo olhar mais com calma a resolução de vocês. Deixa eu ver o que mais que me pediram. E eu falei que eu ia colocar algumas dicas, que nem eu já escrevi aqui, né? E aí eu tenho mais algumas que eu vou tirar foto aqui de uma lista que eu tenho, e lista de pontos importantes, digamos assim, sacadas, né? Eu posso colocar, vou tirar foto e vou mandar lá para vocês também, beleza? Então, obrigado e desculpem mais uma vez por não ter conseguido gravar. Mas quem participou da aula pode ter certeza que foi a mesma coisa que eu gravei agora, tá? Até com coisas a mais, né? Com relação às pequenas anotações ao longo do exercício, beleza? Obrigado e até mais.